Boa tarde, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Então, vamos para mais uma aulinha. E o tema da nossa aula de hoje é sobre proporção. Nós já estudamos nas aulas anteriores o conteúdo de razão, correto? E nós vimos que a razão nada mais é do que o quociente, do que a divisão entre dois elementos, entre dois números, sejam eles racionais, né? Então, se eu tenho dois números quaisquer, A e B, e se eu tenho o quociente entre esses dois números, A sobre B, eu tenho uma razão em que a gente lê da seguinte forma: A está para B, né? Onde esse B aqui, que é o meu consequente, vocês também devem ter estudado os termos de uma razão. E a gente tem que esse primeiro cara é um antecedente e o segundo é o consequente. O meu consequente, ele tem que ser sempre diferente de zero, ok? Pronto, agora que a gente já lembrou o que é uma razão, vamos começar a falar sobre uma proporção. Mas antes, eu quero analisar com vocês a seguinte situação. Olha só, eu passei pelo mercado, comprei uma barrinha de chocolate. E essa minha barrinha de chocolate, ela era da Garoto. Então ela vinha dividida em 3 partezinhas iguais, tá? Aí no mercado eu encontrei a professora Thaís, minha amiga, muito minha amiga. Aí eu falei: oi, amiga, tudo bem? Ela, tudo, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei: eu vou comprar uma barra de chocolate para eu ir dar aula no Francisco de Assis. Ela, então eu também vou comprar uma. Só que ela comprou uma da Nestlé, igualzinha a minha, do mesmo tamanho, só que a dela vinha dividida em 6 pedacinhos iguais, né? Era do mesmo tamanho que a minha, mas por ser marcas diferentes, a minha era da Garota, dela era da Nestlé, a dela veio dividida em 6 partes iguais. No caminho do Francisco de Assis, a gente encontra a tia Lucy. Aí a tia Lucy fala: nossa, que delícia, me dá um pedacinho do chocolate de vocês? Aí eu virei e falei assim: tá bom, eu vou te dar um pedacinho só. Aí eu peguei um pedacinho da minha barra de chocolate e dei pra tia Lucy, onde isso daqui representa 1/3 da minha barra de chocolate. Thaís imediatamente olhou pra minha cara e falou: credo! Lucy, eu vou te dar 2 pedacinhos. Aí eu olhei para ela e falei: não adiantou de nada. Alguém consegue me explicar o que significa essa minha última fala? Não adiantou de nada? Então, por quê? Como a Thaís deu 2 pedacinhos, ela deu 2/6, né? Ela deu 2/6 da barra dela. Mas esse 2/6 aqui, se a gente simplificar, olha só, se eu pego essa razão e simplifico como? Divido em cima e embaixo por 2, eu tenho 1/3. Ou seja, esses 2 pedacinhos da barra de chocolate dela é do mesmo tamanho que o meu pedacinho da barra de chocolate, né? Porque a dela está dividida em 6 partes, a minha está dividida só em 3. Então vocês conseguem reparar que o tamanho é igual. Embora esteja escrito em formatos diferentes, expressam a mesma quantidade. E quando duas razões elas expressam a mesma quantidade, a gente chama de razões o quê? Equivalentes. Ou seja, toda vez que eu tenho 2 razões iguais, eu digo que essas 2 razões elas estão formando uma proporção. Elas estão na mesma proporção. A proporção de chocolate que eu dei para a tia Lucy é a mesma proporção de chocolate que a tia Thaís deu para a tia Lucy. Então agora a gente pode definir uma proporção. A proporção é sempre a igualdade entre 2 razões. Então a proporção ela sempre vai ser feita com razões equivalentes, né? Então, olha aqui, se eu tenho uma razão A sobre B e eu tenho uma razão C sobre D aqui, a igualdade entre essas 2 razões forma uma proporção, ok? Então, olha só, e assim como a gente viu lá na razão, o nosso B e o nosso D, que são os consequentes das nossas razões, eles têm que ser diferentes de zero, não podemos esquecer disso. Agora, dentro de uma proporção, nós temos 4 termos, que são o que nós chamamos de elementos da proporção. E esses termos, eles recebem nomes, que são os que a gente fala de meios e extremos. Só que para a gente achar os meios e os extremos, fica mais fácil a gente escrever essa proporção de uma outra maneira, que a tia vai mostrar aqui para vocês agora. Vocês viram que a razão, ela pode ser escrita de várias formas diferentes. Como a razão, ela é uma divisão, vocês viram que ela pode vir no formato A sobre B em forma de fração. Ela pode vir, ó, A barra B, que também é uma divisão, e nós podemos utilizar também o sinal, né? A dividido por B, dá do mesmo. Tudo isso
representa a mesma razão. Então, olha só, essa proporção aqui, A sobre B igual a C sobre D, como que a gente pode ler essa proporção? Toda proporção, ela é lida da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. Ok? Então, olha só, como que eu posso escrever isso? Eu vou escrever agora essa mesma proporção utilizando o sinalzinho de dividir. Como assim, tia? A dividido por B é igual a C dividido por D. Aqui também é a mesma coisa. A está para B, assim como C está para o D. Só que aqui fica mais fácil da gente visualizar os meios e os extremos. Olha só, o B e o C, vocês estão vendo que são as duas letrinhas que estão nos meios? O A e o D são as letrinhas que estão nos extremos. Então, aqui são os meios e aqui são os extremos. Dessa forma, ó, o meu A e o meu D recebem o nome de extremos. O meu B e o meu C recebem o nome de meios. E é assim que a gente nomeia os termos de uma proporção, tá? Com isso, a gente consegue tirar a propriedade fundamental da proporção. O que diz a propriedade fundamental da proporção? Ela diz o seguinte, que toda vez que a gente multiplicar os meios, esse produto tem que ser igualzinho os extremos, que é o famoso cruz-credo, que a gente faz, ó, cruz-credo, quando a gente multiplica cruzado. Esse produto sempre tem que ser o mesmo. Olha aqui, ó. Se eu pego A vezes o D, que é o que a tia escreveu aqui, A vezes D, isso tem que ser igualzinho o C vezes o B. A vezes D é igualzinho B vezes C. Então, se eu tenho duas razões e elas estão numa mesma proporção, então eu posso escrever que AD é igual a CB. Beleza? Então é só vocês verificarem esse produto. Olha só, com isso, a tia vai aproveitar para poder resolver essa questão aqui de baixo, que eu deixei como exemplo. Vou apagar aqui em cima, para a gente poder ter espaço. Olha só, aqui diz o seguinte: as razões meio e 4/8 formam uma proporção? Aqui era uma pergunta, esqueci do ponto de interrogação. Forma uma proporção? Caso sim, destaque os meios e os extremos. Então, vamos lá. Como que a gente vai verificar se essas razões formam uma proporção? Eu posso usar a propriedade fundamental da proporção. Olha só, se elas formam uma proporção, eu tenho que dizer que o meu meio é igual ao meu 4/8. Vou verificar. Então, eu pego o produto dos extremos, 1 vezes 8, 8. Tem que ser igualzinho o produto dos meios, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 8 é igual a 2 vezes 4, que é 8. 8 é igual a 8? Sim. Então, ó, ok. Então, essas razões aqui, elas formam-se uma proporção. Para saber se forma uma proporção, basta multiplicar cruzado, né? E ver se deu o mesmo resultado. Por exemplo, olha só. 2 quintos, 6 15. Vamos lá. 2 vezes 15, 30. 5 vezes 6, 30. 30 é igual a 30? Sim. Então, essas razões também formam uma proporção. Bem tranquilo, né? Agora, vamos responder aqui outra coisinha, ó. Destaque os meios extremos. Então, eu tenho aqui meio e 4/8. Como que eu vou escrever isso? Vou escrever da seguinte forma, ó. Meios é igual a 4/8. Pronto. Aí, assim eu tenho, ó. Aqui são os meios e esses daqui são os meus extremos. Beleza? Aí fica fácil da gente destacar. Os extremos são o 1 e o 8. Os meios, 2 e 4. Beleza? Beleza, né? Muito fácil. Agora, olha só. Agora que a gente já sabe fazer a propriedade, a tia deixou 2 exemplos para vocês tentarem em casa. A gente quer descobrir o valor de x. E eu já falo para vocês que isso aqui forma uma proporção. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho essa proporção, já botei o sinal de igual. Eu estou falando que 5/8 é igualzinho 15x. E eu quero descobrir o valor de x.
tá? Então, olha só, 5/8 é igual a 15 sobre x. Aqui, a gente pode fazer de duas maneiras diferentes. A gente pode usar a propriedade fundamental da proporção, que é o famoso cruz-credo, vir aqui multiplicar cruzado, ou a gente pode analisar o que está acontecendo. Olha só, daqui para cá, eu multipliquei 3, tá vendo? 5 vezes 3, 15. Então, daqui para cá, eu tenho que fazer a mesma coisa. Porque numa proporção, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Tudo que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Então, para eu manter o quê? Para eu manter minha proporção. Então, 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, quanto que dá? 3 vezes 8, 24. Então, o meu x aqui dá 24. Beleza? Então, e se a gente faz o cruz-credo, que é o famoso produto dos extremos pelos meios, também é da mesma coisa, ó, que a gente ia ter 5x é igual a 8 vezes o 15, né? Então, ó, 5x é igual a 8 vezes 5, 40, sobe 4, 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11, 12, 120. X vai ser igual a 120 dividido por 5. Fazendo essa continha aqui, ó, 120 dividido por 5, nós temos abaixo 12, vai dar 2. 2 vezes 5, 10, para 12, 2. Abaixo 0, vai dar 4. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Acabamos de achar x igual a 24. Igualzinho a gente achou anteriormente. Beleza? Agora, olha só. Exemplo 2. Qual é o exemplo 2? O exemplo 2, acho que eu vou deixar vocês fazendo em casa. Ah, mas tudo vocês estão fazendo em casa agora, né? Quarentena não tem dever de aula, é só dever de casa. Olha aqui, eu tenho que 2x mais 4 sobre 4 é igual a x mais 10 sobre 3. É a mesma coisa, gente. 2x mais 4 sobre 4 é igual, eu já disse que é igual. Não estou perguntando se forma uma proporção, eu estou dizendo que é uma proporção. Eu estou dizendo que essas duas razões, elas são o quê? Elas são iguais. Como que a gente resolve? E agora não dá para eu ver o que aconteceu de um lado para o outro. Então, basta eu fazer o produto dos meios pelos extremos. Basta eu aplicar a nossa propriedade fundamental da proporção. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Lembrando que esse 3 está multiplicando todo mundo. Então, vai ficar 3 que multiplica 2x mais 4, está multiplicando todo mundo, é igual ao 4 que multiplica o x mais 10. O 4 também está multiplicando todo mundo. Então, ali, o que nós vamos ter que usar? O famoso chuveirinho, né? Distributivo, ó, ó. 3 vezes 2, 6x. 3 vezes 4, 12. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 10, 40. Então, ó, você vai ter que pagar mais um pouquinho aqui embaixo. 40. Beleza? Vou passar esse 4x para lá e o 12 para lá, para eu ficar com letra de um lado e número para o outro, porque nós caímos numa equaçãozinha do primeiro grau. Temos que organizar. Então, vai ficar 6x. Quando eu troco o 4x, quando eu troco um termo de lugar, eu inverto a minha operação. Se aqui era soma, ele vem subtraindo. O 40 eu vou manter. Se aqui é soma, ele vai subtraindo. 6x menos 4x, 2x, né? 40 menos 12, isso vai dar 28. Então, ó, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. X vai ser igual a 28 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 14. Prontinho. Se vocês colocarem esse 14 aqui no lugar de x e fazer essa operaçãozinha e colocar esse 14 aqui no lugar de x e operar aqui também, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Parece mágica, mas é matemática. Muito bom, né? Agora, para finalizar, a tia só vai falar de algumas transformações que podem ocorrer na proporção. A gente pode mudar alguns termozinhos e continuar com a mesma proporção. O que a tia está querendo falar? Eu posso mexer nos meus termos e formar outras proporções escritas de forma diferente, mas que expressam a mesma coisa. Isso está lembrando alguma coisa, vocês? Sim, proporções o quê? Equivalentes. E como que ocorrem essas proporções equivalentes? Olha só, dado uma proporção aqui, igual a tia deu aqui, ó, A sobre B,
igualzinho a C sobre D. Eu consigo uma proporção equivalente a essa. Basta eu trocar, primeiro eu vou fazer o quê? Vou fazer a troca dos meus meios. Vou trocar os termos do meio. Olha só, vai dar a mesma coisa? Vai dar sim. Eu tenho aqui, ó, esses caras aqui não são os meios, eu vou trocar. Vou botar o C aqui e o B aqui. E vou repetir. A e D. Vai dar a mesma coisa, porque eu tenho que multiplicar os extremos, eu estou multiplicando a mesma coisa. E vou ter que multiplicar os meios. Só estava invertido. Eu multiplicar CB é a mesma coisa que eu multiplicar BC. Então, quando eu troco os meios, não altera a minha proporção. Beleza? A mesma coisa a gente pode fazer com os extremos, né? O extremo na A e D, eu posso manter aqui o C. Vou manter o C aqui, vou manter o B aqui. Vou trocar os extremos. Vou colocar o D aqui em cima e o A aqui. Vai continuar a mesma coisa. Porque quando eu multiplico D e A, é a mesma coisa que eu multiplicar A e D. Então, eu vou continuar com o produto de A e D e o produto de B e C. Como aparece aqui, ó, o produto de A e D e o produto de B e C. Então, a gente pode fazer isso. A gente pode trocar os meios e trocar os extremos, tá? Mas é meio com meio e extremo com extremo. Ah, professora, e além disso, a gente também pode trocar os dois juntos. Na primeira, nós só trocamos os meios. Na segunda, só trocamos os extremos. Mas pode trocar os meios e os extremos, que vai ser o que vai dar essa terceira aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, A aqui e D aqui. Eu vou trocar, vou botar D em cima e A embaixo. Vou botar o B para cima e o C para baixo. Troquei tudo. Troquei os meios e os extremos. Mas, de qualquer forma, eu tenho o produto de AD e o produto de BC, que é o que estabelece se é uma proporção ou não. Então, de qualquer forma, eu tenho a mesma proporção. Tem uma proporção equivalente. E podemos também fazer as inversas. Eu posso pegar a inversa dessa e a inversa dessa. Mas se eu inverter uma, eu tenho obrigatoriamente que inverter a outra. Olha só, eu posso pegar B sobre A. Só que se eu inverter aqui, eu tenho que inverter do outro lado. D sobre C. Quando eu pego cruzado, eu continuo com o produto de AD e continuo com o produto de BC. Então, essa proporção é a mesma dessa proporção ali. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E aqui a gente acaba de falar das proporções. Vamos relembrar do que a tia falou. A proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões, ok? Para a gente verificar se é uma proporção ou não, basta a gente usar o teorema, a propriedade fundamental da proporção, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é o famoso cruz-credo, tá? Então, com isso vocês conseguem descobrir o valor de x e os termos da proporção. Basta a gente escrever no A, escrever com um sinalzinho. Em vez de escrever A sobre B, fica mais fácil a gente escrever A dividido por B é igual C dividido por D, que a gente consegue achar aqui os meios e aqui os extremos. Assim fica mais fácil para a gente achar os termos de uma proporção, ok? Beleza, né? Agora nós vamos aos exercícios. A tia vai deixar uma listinha lá no Google Classroom dizendo quais são os exercícios que devemos fazer. Um grande, enorme beijo para vocês e até a próxima!